Uma vez mais, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui estamos para dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Para você que acompanhou, né, a primeira aula, nós estamos estudando sobre o profeta Isaías, estamos estudando sobre... na primeira aula nós estudamos um pouco, uma espécie de estudo panorâmico, o básico. Na primeira aula nós estudamos sobre um pouco, né, sobre a vida do profeta Isaías, o ministério do profeta Isaías, falamos sobre a esposa dele, sobre os 2 filhos, falamos que Deus usou ele no reinado de 4 reis ali em Judá, falamos que ele estava ali no palácio, era usado como conselheiro, como profeta. Falamos um pouco sobre a morte dele. Não ficamos presos apenas na biografia do profeta Isaías, porque somos sabedores que muitos detalhes na vida do profeta Isaías fazia parte da sua chamada, e também nós encontramos na vida de outros profetas do Antigo Testamento aspectos ministeriais quase idênticos ao do profeta Isaías. E por isso que não foi possível concluir, não foi possível nem nós darmos uma introdução sobre algumas das profecias relacionadas ao Senhor Jesus. E sem contar que tivemos que colocar uma vírgula, porque são muitas profecias, existem muitas profecias no livro do profeta Isaías, não só sobre Jesus, mas também sobre alguns reis descrentes, como principalmente o rei Ciro. O rei Ciro foi usado por Deus para assinar a libertação do povo de Judá, que estava ali em Babilônia. Deus usou o profeta Isaías, né? Aproximadamente 200 anos antes mesmo do rei Ciro, né, existir, ou antes do rei Ciro, que não deu para me fazer uma cronologia exata aqui, mas o certo é que cerca de 200 anos antes do rei Ciro, que era rei que liderou a invasão medo-persa contra o exército da Babilônia, isso está registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 5, e ele então libertou o povo. E Deus usou o rei Ciro. Isso está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Vamos prosseguir aqui vamos analisar algumas profecias do profeta Isaías sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus. Isaías profetizou a respeito de João Batista como aquele destinado a ser o precursor do Messias. Ou seja, Isaías também profetizou sobre a vida do profeta João Batista. Vamos ver o que Isaías falou? Isaías capítulo 40, versículo 3 ao 5. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. É interessante a gente observar isso aqui. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama a mim. Então, irmãos, a gente observa que o profeta Isaías não só profetizou sobre a vinda de Jesus, mas também profetizou cerca de 700 anos antes sobre a vida do profeta João Batista. Eu lembrei das palavras de Cristo, né? O Senhor Jesus, ele disse que dos nascidos de mulher não existia um profeta mais importante do que João Batista. Irmãos, olha que coisa interessante. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles foram importantes diante do Senhor. Mas você já parou para analisar por que o Senhor Jesus disse que os de nascido de mulher não existia nenhum profeta
tão importante como João Batista, uma das razões a quais nós cremos que levou Jesus a falar isso é porque o profeta João Batista, em primeiro lugar, é interessante observar que Deus ficou aproximadamente 400 anos sem falar com o povo de Israel através dos profetas. Quando termina o livro do profeta Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, guarde isso aí. O livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Do livro do profeta Malaquias, no Antigo Testamento, até o Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, irmãos, existe um intervalo ali de 400 anos, ou aproximadamente 400 anos. E nesse intervalo, Deus, ele não falou fortemente, Deus não usou profetas para falar com o povo, como vinha falando através dos séculos. Deus pode ter, de alguma forma, usado líderes nesse tempo, como uma história extra-bíblica, né? Nos mostra, principalmente no que diz respeito aos macabeus, mas se referindo à voz profética, Deus não usou profetas nessa ocasião. Então, foram cerca de 400 anos, a qual nós intitulamos como 400 anos de silêncio. E aí entramos no Novo Testamento. E o profeta João Batista, ele começa o Novo Testamento como uma voz profética ali no povo, entre o povo de Israel, dizendo que estava chegando o tempo, ou que havia chegado o tempo. E o profeta João Batista, eu lembro que ele iniciou o seu ministério, né, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele batizava para o arrependimento de pecado. E ele batizava no Rio Jordão. E ele dizia, quando as pessoas perguntavam quem ele era, se ele era o Cristo que Israel esperava, se ele era João Batista, se ele era um dos profetas do Antigo Testamento, ele deixava bem claro: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Na verdade, eu batizo com água. Eu só batizo com água. Mas depois de mim vai vir um que vai batizar com fogo. Quando Jesus veio e se apresentou no Rio Jordão, João Batista disse para Jesus: Senhor, eu careço de ir até a ti, até o Senhor, e o Senhor vem até a mim. E Jesus disse para João Batista: convém que se cumpra toda a justiça. Então, João Batista foi o único profeta que profetizou a vinda do Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, viu o cumprimento das suas profecias diante dos seus olhos. Então, Isaías profetizou sobre João Batista, e agora vamos ver o cumprimento dessa profecia de Isaías se cumprindo na vida de Jesus, de João Batista. Agora vamos lá para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque chegado o reino dos céus. Esse era o tema da pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque sem um arrependimento é impossível entrar no reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Lembra que eu falei que o profeta Isaías profetizou sobre Jesus? E Mateus faz questão de dizer: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Segue-se muitas de suas profecias messiânicas sobre a vida e ministério de Jesus Cristo.
Sua encarnação e divindade. Vamos analisar agora a primeira ou uma das primeiras profecias do profeta Isaías. Isaías falou também sobre a encarnação de Cristo. Você sabe o que é encarnação? Quando a Bíblia fala sobre a encarnação de Cristo, a Bíblia está falando que o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, habitou no ventre de Maria, através do Espírito Santo. No início do profeta Isaías, ou no início do livro do profeta Isaías, aqui no capítulo 7, a gente já encontra uma profecia relacionada à encarnação e divindade de Cristo. Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Então, irmãos, cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou dizendo: eis que o Senhor vos dará um sinal e que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E os irmãos sabem que essa profecia se cumpriu na vida de Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, trazendo as boas novas da parte do Senhor Jesus. Vamos ver o cumprimento dessa palavra, vamos ver o cumprimento dessa profecia. Agora a gente vai, quando a gente passa as páginas da Bíblia Sagrada, né? Existem intervalos de séculos e mais séculos. Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então, um dos nomes de Cristo, ou um dos títulos que apontam para o Senhor Jesus é esse, Emanuel. Você sabia que o nome Emanuel significa Deus conosco? Então, a vinda do Senhor Jesus a esse mundo significa Deus conosco, Deus habitando em nós, Deus falando com o seu povo. E essa profecia, irmãos, ela se cumpriu. Se cumpriu de maneira assim milagrosa, né? Porque José e Maria, como os irmãos sabem, eles moravam em Nazaré. E a profecia dizia que que Cristo iria nascer em Belém. Então foi necessário, na ocasião, um dos imperadores ali da época, vamos ver se nós encontramos o nome desse imperador. Esse imperador, ele fez um decreto. Cadê? Vamos ver se a gente encontra aqui. Lucas. Vamos lá. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então César Augusto decretou que fosse feito um censo e José e Maria, eles eram de Belém. E eles saíram de Nazaré, foram para Belém, caminharam quilômetros, caminharam dias após dia, e lá em Belém a cidade estava superlotada, porque tinha judeus de várias partes, e você já conhece a história ali, que eles não acharam lugar para passar, era como se os hotéis, as pousadas estivessem lotadas, e o menino Jesus então nasceu numa estrebaria, como diz a Bíblia, né? Vamos observar aqui. E aconteceu que, estando eles ali em Belém, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito primeiro.
Aproveitando a oportunidade, né? Quero te falar que José e Maria tiveram outros filhos depois de Cristo. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Prosseguindo, daqui, Lucas também fala sobre isso, né? Sobre o nascimento de Jesus. Vamos observar aqui, Lucas capítulo 1, versículo 37, versículo 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Ou seja, ela não era casada. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou bendito seja o nome de Jesus. Vamos ver o que o profeta Isaías ainda nos fala sobre alguns aspectos da vida e do ministério de Jesus. Vamos lá, Isaías 9. Isso aqui, o que eu vou falar aqui não é novidade. Você é um estudioso da Bíblia Sagrada, gosta de escola dominical, culto de ensinamento, gosta da pregação, com certeza já ouviu alguma pregação, algum estudo, alguém citar alguma passagem relacionada ao que eu vou ler aqui. Isaías 9, versículo 6 em diante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Isaías profetizando. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Ele é a própria eternidade, ele é eterno, ele é um ser incriado e ele criou a eternidade. Se a eternidade simboliza, significa algo que não tem fim, imagine o Criador. Oh, glória a Deus! Nosso Criador, ele é eterno. Vamos dar prosseguimento aqui a algumas profecias do profeta Isaías. Vamos ver o que Lucas tem para nos dizer. Talvez nós já até lembremos dessa passagem aqui. Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30, versículo 32 e 33. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oh, glória a Deus nas alturas. Então as profecias do profeta Isaías, elas se cumpriram fielmente na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia fala que Deus, ele conhece o fim de todas as coisas antes mesmo de começar. Olha o poder do Senhor. Ele conhece o fim antes mesmo de iniciar. Então, Deus, ele conhece o futuro e ele planejou tudo para no tempo certo o Senhor Jesus viesse. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja na Galácia, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz que o Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, veio. Deus, na plenitude dos tempos, enviou o Senhor Jesus. Paulo estava dizendo que no momento oportuno, depois de tudo preparado, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus. E as profecias se cumpriram. O Senhor não perdeu, jamais perderá o controle de todas as coisas. Essa é a nossa crença. Irmão Edmilson, como foi a fase de criança
do Senhor Jesus. A Bíblia não dá detalhes, não, a Bíblia não nos passa informações, os escritores não nos passam informações detalhadas sobre essa fase de Cristo. A Bíblia apenas nos diz, né, os escritores apenas nos falam, né? Jesus nasceu em Belém, teve que fugir para o Egito, depois foi para Nazaré. Quando chegou em Nazaré, ele viveu ali como uma criança normal, né? A Bíblia fala que Jesus foi apresentado com 8 dias que nasceu, ele foi apresentado no templo, ele passou por todos os rituais judaicos da época, né? Processo da circuncisão. E aí a Bíblia ela oculta detalhes da vida de Cristo, mas só quando Jesus completa 12 anos que a Bíblia volta a falar sobre ele, indo com a sua família participar de uma festa em Jerusalém. E aí dos 12 anos até os 30 anos, a Bíblia não dá detalhes sobre a vida de Jesus, só fala que aos 30 anos Jesus foi batizado no Rio Jordão, isso está registrado em Lucas, e depois do batismo do Senhor Jesus, depois, tá aqui, ó. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23, diz assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Então, irmão, Jesus, aí só a partir dos 30 anos que os escritores começam a falar detalhes sobre a vida do Senhor Jesus. Mas vamos tentar chegar perto, vamos ver o que Isaías fala sobre a juventude de Jesus, se é que ele fala alguma coisa. Vamos lá. Isaías capítulo 7, versículo 15 e 16. Estou recebendo a visita aqui, irmãos, que aqui em casa a gente tá com a criança, né? Criança gosta muito. Nós, de modo geral, querendo ou não, a gente gosta de animais, mesmo que tenha suas escolhas, e as crianças mais ainda, né? Então a gente está aqui com as crianças aqui de pintinhos, patinhos, de vez em quando eles decidem entrar aqui no meu quarto. Não é um quarto de dormir, não, um quarto específico para nós estudarmos a palavra do Senhor. E também não é um quarto que fica lá dentro de casa, fica separado. Então eu vou ter que colocar só um momento aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos ver o que o profeta Isaías falou aqui sobre a juventude de Jesus. Inclusive eu vou ter que adiantar aqui o nosso estudo, para não ficar muito extenso igual o primeiro, né? Sua juventude, Isaías 7, 15 e 16. 7, 15 e 16. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Vamos lá, Mateus 1, Mateus 1, 22, 20. Então, tá errado aqui. Perdão, irmãos. Vamos voltar aqui. Isaías 7, 15, 16 eu já li. Então nós vamos aqui para o capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso aqui é uma referência que Jesus Cristo ele veio da tribo de Judá. Davi era filho de Jessé. Cadê também aqui? Lucas 3, 23. Cadê aqui? Atos 13, 22. Atos 13, 22.
Atos capítulo 13, versículo 22 e 23. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor. Não é aqui não. 13, 22 e 23. E, quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Então isso aqui são referências para mostrar sobre que Jesus era da linhagem de Davi, que os pais de Jesus eram da linhagem de Davi, que Jesus era da linhagem de Davi, e que a família de Jesus cumpriu todo o ritual da judaica da época. Então, irmãos, resumindo, nós cremos que o Senhor Jesus ele teve uma infância normal, ele brincou com uma criança, ele aprendeu a profissão do seu pai, que era carpinteiro, e dentro da tradição da época era normal o filho aprender a profissão do pai. Jesus participou dos cultos na sinagoga, que eram as igrejas do bairro na época, onde eles estudavam a palavra do Senhor ao sábado. E tinha o templo, né, que ficava em Jerusalém, onde no mínimo 3 vezes por ano as famílias deveriam se esforçar para estar lá participando das 3 principais festas judaicas. Sua missão, Isaías 11, vamos ver qual era a missão de Jesus, vamos ver o que Isaías fala sobre isso. Irmão, tem muita referência bíblica aqui, a gente vai ter que, não vamos poder ler todas as referências bíblicas. Sua missão, Isaías 11, 12 a 5. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos. Irmão, só isso aqui, irmão, já daria um estudo bíblico. Só esses 2 versículos já dariam uma outra pregação. Então Isaías está falando que quando Jesus viesse, estaria sobre Jesus o Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselheiro, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Isaías não estava falando que iria habitar sobre Jesus 7 espíritos. Não. Isaías estava falando que alguns dos aspectos espirituais e ministeriais estariam sobre Jesus. Ou seja, sobre Jesus Cristo estaria o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Isso aqui fala das qualidades na vida de Jesus. Uma linguagem mais fácil de irmão entender, né? Então Jesus não iria julgar segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E existem vários textos bíblicos sobre isso. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez pegaram uma mulher e essa mulher foi acusada de adultério. E a lei dizia que tinha que chamar o homem e a mulher, mas chamaram só a mulher. E queriam apedrejar aquela mulher. E queriam tentar Jesus, e a intenção do povo era jogar Jesus contra a lei. Senhor, pegamos essa mulher em pleno ato de adultério, e a lei nos diz que a gente tem que apedrejar ela. E o Senhor, o que diz? Lembra que Isaías falou que Jesus não iria julgar segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça? Jesus respondeu para aqueles acusadores, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí eles foram soltando as pedras e foram saindo um de cada vez, ou um por um, como a gente costuma dizer, né? E a mulher falou para Jesus, Senhor, nenhum me condenou, nenhum deles me condenaram, nenhum deles me apedrejaram. E Jesus falou, nem eu também te condeno, mas vai-te e não peques mais. Então Jesus, ele mostrou naquele dia que
Aquela mulher estava sendo acusada de adultério, mas eles também tinham algum tipo de pecado, eles também eram pecadores. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então, irmãos, tem outras referências bíblicas aqui, né? Vamos ver, Isaías 42, versículo 1 ao 4. Isaías 42, versículo 1 ao 4. Vamos ver o que Isaías fala. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Oh, glória a Deus! Nós somos sabedores que Cristo não só pregou para os judeus, mas pregou também para os gentios. Jesus veio para oferecer salvação a judeus, gregos, servos, livres, aos gentios que somos nós, a todos. Ele disse, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Vamos prosseguir aqui com outras profecias. Deus enviou Jesus para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere, os que jazem em trevas. Lembrando que aqui está se referindo aos que estão presos espiritualmente. Sempre existiu cadeia, sempre existiu presos, sempre existiu algum meio da pessoa pagar pelo que ele fez. Mas aqui Jesus está apontando principalmente para os que estão presos espiritualmente. Porque a pior prisão, irmão, não é aquela prisão onde a pessoa às vezes está numa casa de recuperação, está na cadeia, está na penitenciária. Às vezes a pessoa foi condenada a uma prisão perpétua, como no caso nos Estados Unidos, tem essa lei. A pior prisão é a prisão espiritual. Tem muita gente que não está preso, não está condenado, não está processado, não está no penitenciário, está aqui fora, tendo livre acesso, vai para a direita, vai para a esquerda, está livre entre aspas aqui fora, mas está preso espiritualmente, preso no adultério, preso na prostituição, preso no crack, preso na maconha, preso na cocaína, preso na mentira, preso na vida do crime, preso na idolatria. Tem muita gente que está aqui fora, mas está preso espiritualmente. Isaías profetizou que Jesus, quando viesse, ele iria abrir os olhos aos cegos, iria tirar da prisão os presos. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O Senhor nos libertou da prisão do pecado, da prisão espiritual. No teu nome há poder, Jesus. No teu nome há poder. Vamos observar o que Isaías também nos diz sobre vida e ministério de Jesus, no capítulo 60, a partir do versículo 1 até o 3. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Mas a referência principal está aqui, ó. Isaías capítulo 61, versículo 1. Esse aqui você já ouviu. Essa aqui você já conhece. Se você não conhece, você vai conhecer a partir de hoje. É uma das principais profecias que aponta para o ministério do Senhor Jesus. Olha o que Isaías falou. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Oh, glória a Deus! Essa profecia apontava para a capacidade de Cristo de realizar grandes obras. Essa profecia, ela apontava para o ministério do Senhor Jesus. Essa profecia apontava para a confirmação que Deus havia enviado o Senhor Jesus como o profeta messiânico, salvador de Israel. E essa profecia, ela se cumpriu. Aproximadamente 700 anos, diz a Bíblia que um certo dia, o Senhor Jesus ele entra numa sinagoga para participar de um culto.
E era costume naquela época dar oportunidade para um visitante ler algum texto bíblico. E na ocasião o Senhor Jesus, ele teve essa oportunidade. Até então ninguém sabia que Jesus ele era o Messias. Quando a gente fala ninguém, a gente está se referindo ao público, porque a família, o pai, José e Maria automaticamente ia juntando as profecias, acontecimentos, e realmente chegava à conclusão que Jesus era o Messias, era o verdadeiro, era o Filho de Deus. E Jesus então tem a oportunidade de ler a palavra, que no caso aí, irmãos, não era a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento como nós temos hoje, era só o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo, de uma certa forma, gerado. Os acontecimentos estavam se cumprindo aos poucos. Só depois que Jesus foi para o céu, muitos anos depois, aproximadamente 10 a 15 anos no mínimo, é que começou a surgir os primeiros escritos do Novo Testamento. Porque na ocasião, a igreja primitiva não tinha essa preocupação de guardar nenhum documento sobre a vida e o ministério de Jesus, porque também eles acreditavam que Jesus iria voltar para buscar eles no seu tempo, né? E tanto é que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, Paulo falando sobre a ressurreição e sobre o arrebatamento da igreja, Paulo diz: no momento não abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, plural, nós, porque Paulo acreditava que Jesus iria vir no seu tempo. E depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados e assim estaremos todos juntos com o Senhor. Então, quando que essa profecia se cumpriu? Sobre o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Nós vamos encontrar essa referência. Vamos lá para Mateus. Vamos para Mateus, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 1 a partir do versículo 15. Não vou ler todo não, porque eu já comentei aqui um pouquinho, só para você ter uma noção de onde que está registrado essa passagem bíblica. 12, a partir do versículo 12, a partir do versículo 15. Mateus 12, 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. E recomendava-lhes que rigorosamente que o não descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito anunciará aos gentios o juízo. Então aqui já é uma outra profecia, porém, dentro do contexto aqui, falando sobre o profeta, falando sobre o Espírito do Senhor que estaria sobre Jesus. Peraí, 3... Não estou encontrando aqui a referência bíblica. Me fugiu a memória aqui sobre onde está essa referência bíblica, mas tem a referência bíblica sobre a ida de Jesus até a sinagoga, e ele disse, né, após ler a palavra que ele leu, né, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Aí Jesus entregou ali o pergaminho e disse: essa palavra se cumpriu hoje entre vocês. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então as profecias do profeta Isaías são muitas, irmãos, são muitas mesmo.
nós vamos ter que colocar uma vírgula aqui. Havendo necessidade, em outra hora a gente grava, a gente separa um outro estudo para falar um pouco mais sobre isso. Então aqui nós temos referência sobre a missão de Jesus, sua obediência, sua mensagem, a unção pelo Espírito Santo, seus milagres, seu sofrimento, sua rejeição, sua humilhação, sua morte expiatória, sua ascensão e sua segunda vinda. Então, esses temas que eu citei aqui, Isaías falou sobre todos eles. E existem muitas referências bíblicas. Havendo possibilidade, em outra oportunidade a gente pode estar estudando um pouco mais sobre essas profecias. Depois você comenta aí, comenta o que você achou desse estudo bíblico, comenta se você quer que a gente continue falando um pouco mais sobre outras profecias de Isaías que se cumpriram. Comenta se tem uma profecia que eu não citei aqui, você pode comentar também. Aproveitando a oportunidade, comenta aí de qual cidade, de qual estado você está nos acompanhando. E você também tem liberdade para fazer suas perguntas bíblicas, apresentar sugestão de algum tema, nós podemos estar estudando aqui também, tá bom? E lembrando, irmãos, que é o segundo vídeo que nós estamos gravando sobre a vida e o ministério de João Batista e também comentando sobre alguma das profecias do profeta, eu falei João Batista, perdão. Lembrando que estamos estudando, vou corrigir aqui, peço perdão, lembrando que nós gravamos duas aulas, 2 vídeos, estudando sobre a vida e o ministério do profeta Isaías e estudando também sobre alguma das profecias do profeta Isaías sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus. E ainda tem muita coisa para a gente estudar aqui. Quem sabe em outra oportunidade a gente mergulha um pouco mais. É muito bom falar da palavra de Deus, é muito bom estudar a palavra do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Pai, quero te pedir que guarde a tua palavra no coração de todos aqueles que ouviram a tua palavra, perdoa os seus pecados, regenera, liberta, transforma, santifica. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, quero te pedir, meu Deus, que escreva o nome de cada um no livro da vida, Pai. Fica conosco, Senhor, abençoe todos que já são inscritos nesse canal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos. Compartilhe essa palavra, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Jesus te ama e eu também. Não esqueça, breve Jesus voltará.